Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. E se você está chegando agora aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe o seu like se você gostar do conteúdo, né? E ative as notificações para que você receba sempre que a gente subir um vídeo novo no ar. Bom, na nossa última aula a gente estava falando sobre gráficos e a gente viu que estava escrevendo muitas vezes o mesmo comando. Tanto que eu estou até com a nossa aula aqui aberta. E toda vez que a gente queria plotar um gráfico, a gente estava escrevendo o mesmo comando a todo momento. E aí, no final da aula, eu sugeri que a gente criasse uma função para encapsular quando eu estou escrevendo muitas vezes o mesmo código. Se você não sabe o que é uma função, eu vou deixar o link aqui em cima para a aula de funções que a gente teve no módulo 1, tudo bem? Então, vamos aqui para o nosso Jupyter Notebook, vamos olhar o que tem nele lá e a gente vai conversando. Bom, tudo que eu tenho aqui, inicialmente, a gente já viu na aula anterior. Então, eu tenho as minhas bibliotecas, né, que eu estou trazendo para que a gente possa rodar o notebook. Estou capturando os dados de ações, né? Então, estou pegando os mesmos dados que a gente tinha lá no nosso cenário anterior e plotei esse gráfico aqui para que a gente possa utilizar. E aí a gente estava falando, pô, eu estou escrevendo muitas vezes o mesmo comando, isso não está legal. E o ideal seria que a gente conseguisse deixar isso numa linha só, né? Para que o nosso Jupyter Notebook ficasse melhor e quando a gente fosse revisar ou apresentar para alguém, isso ficasse mais enxuto, né? Então, o que eu fiz? Ó? Eu peguei o script que a gente tinha lá em cima, deixei ele aqui como Markdown e eu listei os parâmetros que a gente tinha aqui. Então, a gente tem ó, o data frame, que vai ser necessário para executar, as colunas do eixo X, as colunas do eixo Y, o tamanho da figura, o marcador, as cores, o estilo da linha e o nome do título, o nome do eixo X e o nome do eixo Y. Né? Só que assim, se a gente for colocar isso tudo dentro da função, é mais fácil chamar a função plot, que já está lá, e escrever tudo que tem de novo. Né? O ideal é que a gente minimamente deixe a função pré-definida para algo que a gente vai executar, e isso fique enxuto. Então, desses 10 parâmetros aqui, eu cortaria os nomes, né, dos eixos e cortaria aqui o tamanho da figura. Então ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver se futuramente a gente corta mais ou não, mas vamos avaliar. E como a gente começaria para encapsular esse código? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir a função. Então a função é pelo comando def, e eu vou definir o nome que eu quiser aqui da minha função. Vai ser monta gráfico de linha. E uma coisa que eu sou bom é copiar. Então, o que eu vou fazer agora é copiar o código que eu tenho aqui. Ó. Eu vou copiar esse código que eu tenho aqui, né? Que é o mesmo que está aqui, e vou colocar dentro da minha função. A única coisa que eu vou fazer é que eu vou identar, né, para o padrão aqui do Python. E vou colocar um return aqui dentro, colocar um AX. E aqui, ó, a minha função está feita. E se eu chamar a função montar gráfico de linha, ele vai trazer o gráfico que a gente tinha aqui, ó, que é esse gráfico aqui. A função em si está feita, né? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer ter a função para passar parâmetros diferentes. Então vamos lá. O primeiro parâmetro que eu vou fornecer aqui vai ser o nome do data frame. O segundo eu vou colocar o eixo X e o eixo Y. Então eu vou agora, ao invés de não passar nenhum parâmetro, eu quero passar 3. E ao invés disso tudo ficar fixo dentro da minha função,
eu vou fazer com que isso seja dinâmico. Então, ao invés de data frame ações, que é o que ele está aqui, ó, eu vou colocar como parâmetro e vou colocar o df, que é o nome que eu defini aqui. Ao invés de data da ação, eu vou colocar a data ação como parâmetro e vou colocar o eixo x aqui, ó. E ao invés de ter essa lista com essas duas colunas, eu vou colocar o eixo y aqui nomeado. Vou reexecutar essa linha e ó, era para ter o mesmo efeito, exatamente, porque a gente não tem nenhuma alteração. E o que a gente pode fazer para ver se está funcionando, eu vou colocar aqui ó, o alto e o baixo. E ele vai ter que exibir aqui para a gente como alto e baixo, esses valores vão mudar. Então eu tenho alto e baixo. E ó, percebam que agora a curva mudou em relação a essa curva aqui, né? E até o nome aqui da legenda. Então agora eu estou recebendo aqui ó, 3 parâmetros. O data frame, então se eu tivesse um outro data frame de ações, que nem a gente tinha no cenário anterior, tem o data frame de ações da Apple, Microsoft, assim em diante, eu poderia estar fornecendo ele aqui, o nome do data frame e as colunas que eu quero trabalhar. Tudo bem? Vamos lá, a gente pode adicionar mais algumas funçõezinhas aqui. No kind, eu não vou querer mexer. Por quê? Se eu quiser começar a colocar tipos diferentes de gráficos, é o que eu vou te falar. Faz sentido usar a função plot e escrever ela. A gente não vai reescrever a função plot. Então aqui a gente vai usar para gráficos de linha. Então a gente não vai alterar o kind aqui. Tudo bem? O fig size, nesse caso, eu também não vejo sentido alterar, porque a gente vai ter ali um padrão para as figuras que a gente vai trabalhar, ele vai ser reutilizado, não vejo sentido alterar. O marcador, como sou eu que estou fazendo aqui a minha função, eu gosto desse tipo de marcador. Eu acho importante, como uma boa dica de visualização, que tenha um marcador para que você veja ali o ponto. Então eu também vou deixar. E o estilo de linha, eu gosto muito da linha tracejada nos gráficos de linhas. Tem gente que não. Então eu também vou deixar isso aqui travado. O que eu vou colocar aqui vai ser mais um parâmetro chamado cores. E eu vou deixar as cores como o default que o Matplotlib traz. Então, se eu não passar nenhuma cor, ele vai utilizar a paleta de cores que ele traz por padrão. Se eu passar alguma cor, aí ele vai colocar as cores que eu quero na ordem que eu quero. Então aqui eu vou colocar como none. E ao invés de color aqui, ó, a gente vai colocar como cores. Recrio a função. E percebam que a gente tem aqui, ó, verde e azul. E agora ele já vai trazer o padrão da paleta de cores que o Matplotlib utiliza. Então começa com laranja e depois vem para o verde. Agora, se eu quiser passar aqui cores diferentes, vou colocar aqui, como eu vou colocar, isso tudo precisa estar dentro de uma lista. Então a gente tem aqui o purple e vou colocar aqui o yellow. E aí ele respeitou, né, a cor que eu passei. Deixa eu colocar uma cor aqui para que vocês possam ver melhor. Coloquei a cor preto para que a gente possa só estar visualizando melhor aqui. Tudo bem? Então, a nossa função ali está pronta. Aí vocês vão falar, mas o teu exemplo sempre tinha duas variáveis no eixo y. Então vamos mudar isso. Vamos lá. Vamos pegar aqui essa função, Ctrl C, Ctrl V, e vamos deixar só o baixo. Né? Vamos deixar somente a função baixo aqui. E as cores, eu só vou deixar uma, porque eu só tenho uma variável. E ó, tá aqui a nossa função. Tudo bem? Então, gente, para a aula de hoje, o que eu queria trazer para vocês era isso.
A boa prática da gente estar utilizando e encapsulando a função, os códigos em funções, para que a gente diminua a escrita. Então veja como ficou simples aqui. Ao invés da gente ter que ficar escrevendo todo ali um conjunto de linhas, a gente encapsulou, chamou a função e fica fácil agora da gente vir aqui e falar com uma pessoa da área de negócio, apresentar. A gente não tem aquele script gigantesco. Então fica interessante até de você vir aqui no notebook mesmo, apresentar e até colocar aqui, por exemplo, um markdown embaixo e trazer as anotações que a pessoa está falando. Olha, talvez não faça sentido esse ponto, esse ponto. Então você consegue apresentar isso e fica bem interessante. Tudo bem? E um ponto que é bem legal é a gente tomar cuidado de não ficar reescrevendo coisa pronta. Então, vocês viram ali que eu tomei todo o cuidado da gente não reescrever a função plot, né? A gente não quer colocar vários tipos e tudo mais. A gente quer específico para o cenário que a gente está trabalhando e encapsular isso. Tudo bem? Gente, para a aula de hoje era isso. Agradeço demais pelas interações que vocês estão tendo lá no Instagram, mandando as dúvidas e tudo mais. Por favor, continuem e aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado, pessoal.